Este aqui é o Sony Xperia Z3 Compact, um modelo que tem como principal característica ser semelhante ao Z3, mas com um tamanho mais portátil. Diferente de outros aparelhos compact de outras empresas, ou o próprio Mini, esse modelo aqui não restringiu o hardware, apesar de reduzir as medidas. Nós vemos isso que acontece com aparelhos como o G3 Mini, como o Galaxy S5 Mini. O Xperia Z3 Compact reduz o tamanho em relação ao Z3 convencional, mas não corta recursos de componentes e hardwares no processo. Ele tem as características de um aparelho topo de linha. Isso está se tornando algo raro, principalmente nos aparelhos Android, que nessa geração não tem aparelho topo de linha com telas abaixo das 5 polegadas. São raros os aparelhos que mantiveram esse tamanho. E aqui nós temos um aparelho com 4.6 polegadas. É um tamanho muito confortável para segurar com uma mão. Mesmo se caso você tenha uma mão menor, você consegue pegar muito fácil esse aparelho, principalmente por conta das bordas mais finas nas laterais. Esse é um daqueles aparelhos que é praticamente só tela. E nessa característica eu diria até que ele está melhor que o Z3 convencional. Você vê como o Z3 padrão ele tem bordas bem maiores em cima e embaixo, e a borda na lateral fica mais ou menos igual. Então o Z3 Compact realmente ele é menor, tanto pela tela ser menor, quanto pelas bordas serem mais discretas. Na espessura ele ficou um pouquinho mais espesso, mas eu não diria que isso é ruim, porque por ele ser um aparelho menor, ele ser um pouco mais espesso melhora a pegada dele. Ele fica firme na mão por conta das laterais aqui com esse formato curvado, mas essa traseira aqui atrás não é das melhores para fazer isso. Como você pode ver, acho que dá para ver, ele tá bem suja, porque esse vidro ele acumula essa gordura com muita facilidade à medida que você vai manuseando, e em pouco tempo a tela tá assim, bastante suja e um pouco lisa. Então a espessura um pouco maior que do Z3 convencional ajuda a melhorar essa pegada. O encaixe dele na minha mão ficou um pouco solto, porque tem uma mão maior, mas eu imagino que na mão de uma pessoa que tem uma mão um pouco menor, ou quem realmente faz questão de um aparelho mais portátil, esse encaixe está muito melhor. Você consegue escapar aí dos phablets que parece ser o caminho dos Androids. Em outras características, o Xperia Z3 Compact mantém algumas coisas que a gente via no Z3 tradicional. A primeira delas é o recurso de ser a prova d'água. Então, assim como o Z3, ele tem essas portinhas aqui para proteger as entradas de cartão e micro USB. Aqui a entrada de som não tem proteção nenhuma, mas ela é resistente à água. Então esse aparelho consegue ficar, segundo as especificações dele, 30 minutos submerso em 1 metro d'água. Você não vai ficar fazendo isso, mas com certeza isso aqui conta muito na hora que você tomar um banho de chuva e não tiver para onde guardar esse aparelho, ou quem sabe para uma ou outra eventual foto e vídeo embaixo d'água, isso aqui vai fazer a diferença. Então é um recurso bem bacana que não é todo topo de linha que está trazendo. Por conta da redução no tamanho da tela, nós temos uma inevitável redução em alguns recursos dela. Então, diferente do Z3 tradicional, que tem tela Full HD, aqui foi reduzido para resolução HD. Apesar de reduzir tanto o tamanho quanto a resolução, no final das contas o Z3 Compact ficou com uma leve desvantagem em relação ao Z3. Ele tem uma densidade de pixels menor. Ele está na casa aí que nós vemos de aparelhos como o Moto G e o Zenfone 5, aí na casa dos 400 pontos por polegada. Não é uma característica ruim, porque, como a gente já comentou em outras reviews, a densidade de pixels do Moto G e do Zenfone está excelente para o uso. A mesma coisa acontece aqui com o Xperia Z3, mas como ele se trata de um aparelho topo de linha, a gente fica um pouquinho mais chato. Então, não é excepcional, não é a característica excepcional desse aparelho. Ele também tem menos luminescência na tela, que não é ruim, mas é que o Xperia Z3 tradicional se saiu muito bem disso, muito bem nessa característica, com mais de 600 candelas de luminescência no brilho máximo. Esse aparelho ficou na casa dos 400, o que é a média do segmento. Então ele vai ficar aí de igual para igual com o Galaxy S5, etc e tal, mas é um momento em que esse aparelho ficou em desvantagem em relação à sua versão em tamanho tradicional, digamos assim. Em componentes nós temos praticamente a mesma coisa que víamos com o Z3. Nós temos aqui um Snapdragon 801 com um processador gráfico Adreno 330 e o único corte acontece na parte das memórias. Ele vem com menos capacidade e também vem com apenas 2 GB de memória RAM. O Z3 tradicional vem com 3 GB, mas em se tratando de sistema Android, dos 2 para os 3 GB é muito difícil perceber diferença. O aparelho reage da mesma forma como nós percebíamos no Z3 tradicional. Eu alterno entre aplicativos de forma muito ágil. Mesmo se eu fizer um multitarefa aqui e ficar alternando entre as coisas, eu não vou ver engasgos. Então, dos 2 para os 3 GB não tem diferença.
E, inclusive, o Z3 Compact se saiu melhor que o Z3 tradicional nos benchmarks. Por conta da resolução de tela um pouco menor, ele conseguiu ganhar aí um pouquinho de desempenho. Para quem tem curiosidade, a diferença entre ter uma tela HD e a Full HD do Z3 resultou entre 8% e 10% de performance. Então, é mais ou menos isso que aumentar a resolução comeu de desempenho. Por nós termos aqui um hardware igual, a gente tem essa possibilidade de entender a diferença das resoluções. Então, por conta disso, ele hoje, na nossa tabela de benchmark, é o terceiro melhor smartphone. Ficou só atrás do Moto Max, que tem o chip mais potente que a gente testou até hoje, o Snapdragon 805, e logo depois o Moto X, que ficou pouca coisa à frente dele. Ou seja, em termos de game, de performance, de aplicativos, esse é um dos melhores smartphones disponíveis no mercado, com folga. A câmera é outro aspecto que a Sony não aliviou com o Z3 Compact. Apesar de ele ser menor aí que o Z3, dá para perceber que nós temos basicamente a mesma câmera, inclusive com flash simples de LED, que é uma pena aí, nós vemos muitos concorrentes já com flash duplo. As características são as mesmas, nós temos aqui 20 megapixels, é uma câmera que tem um resultado de fotos bem interessante, só fica devendo aí em alguns momentos, por exemplo, é um pouco difícil lidar com o macro dela. O software também tem altos e baixos. O bacana da câmera é que ele tem muitos recursos, como por exemplo realidade aumentada, você pode baixar novas funções para a câmera. Então o software que vem com esses modelos Xperia é bem bacana, tem alguns efeitos bem legais, mas em compensação também em outros momentos ele é um pouco confuso. É um pouco difícil achar onde aciona, por exemplo, HDR, que fica meio escondido. Você precisa entrar no modo manual para escolher resolução. Então ele tem altos e baixos, mas ainda assim esses modelos estão situados entre as melhores câmeras do mercado. Hoje em dia as câmeras de smartphones de topo de linha estão bem próximas, então a disputa tá bem difícil, né? O Xperia Z3 não chega, os dois modelos, tanto o Z3 quanto o Compact, não chegam mais a se sobressair muito, mas está em par com o que a gente vê de melhor no segmento. Ele fica um pouco em desvantagem em fotos com baixa luminosidade, principalmente comparado a modelos da Nokia, mas é uma das melhores câmeras disponíveis hoje no mercado. Outro recurso que eu senti falta, que já está presente em alguns outros modelos, é a estabilização ótica. Ela faz aí falta, principalmente nos momentos que você bate fotos em lugares muito escuros e que o obturador fica um pouco mais lento. Você tem que segurar bem firme a câmera, senão você vai ter esse problema da foto sair um pouco borrada. Ainda assim, para quem está aí de olho num celular com uma boa câmera, pode cogitar o Xperia Z3 Compact, porque está entre as melhores experiências disponíveis hoje e realmente agrega alguns aplicativos bem bacanas, com fotos fazer efeitos bem diferentes. Uma característica que era muito boa no Z3, que também está aqui no Z3 Compact, é o software de autonomia, o Stamina. Esse software ele possibilita você gerenciar de uma forma um pouco mais agressiva como os aplicativos usam o recurso do sistema. Então eu consigo aqui definir funções para ele cortar recursos quando está ficando sem bateria, consigo pedir para ele controlar a fila de dados aí quando está operando em segundo plano. Então você faz com que os aplicativos ali, que você nem vê funcionando, WhatsApp, Facebook, todos esses que ficam se atualizando, eles trabalhem em uma fila e não fiquem o tempo todo se atualizando. Eles seguram um pouco e de tempos em tempos deixa cada um deles usar um pouquinho. O resultado disso são dois, bem visíveis no uso. Primeiro é que algumas notificações às vezes demoram um pouquinho mais, então se você tem mais de um aparelho configurado com uma conta de e-mail, você percebe que quando você está com o Stamina ligado, ele atrasa 2 minutos comparado a um aparelho sem esse recurso. Mas o benefício de ativar ele é muito grande, então a gente percebe que os Xperia estão entre os melhores aparelhos em autonomia, graças ao recurso Stamina. Nos nossos testes, com uso intenso, nas duas situações eu usei o Stamina. Com uso intenso, todos os sensores ativos e brilho máximo de tela, eu consegui usar ele por um dia, quase um dia e meio. Foi um resultado bastante bacana. Claro que se você usar muitos games e muito vídeo, ele vai descarregar antes que isso. Mas navegando na internet, usando muito WhatsApp, ele vai segurar um dia tranquilamente. E se você faz um uso mais ponderado, ele é um aparelho que chega a 2 dias. Isso é dentro da média dos smartphones topo de linha, está um pouco acima do que a gente vê. Mesmo ele tendo menos bateria que a versão Xperia Z3 tradicional, o Compact consegue passar perto dele em autonomia. Não chegou a bater o aparelho maior, mas ainda assim teve um desempenho acima da média que a gente vê dos outros aparelhos topo de linha. Além do modo tradicional, ele tem também o modo Ultra Stamina, que é bastante agressivo mesmo. É aquele para você esticar a bateria quando ela está no final. Ele praticamente transforma o smartphone em um celular tradicional, te limitando a receber e mandar ligações e bater fotos no máximo.
Assim como aconteceu com a nossa análise aí do Xperia Z3, a gente percebe que o Z3 Compact está numa faixa de preço um pouco diferente dos outros Androids. É uma desvantagem que a gente vê em muitos aparelhos da Sony. Ele está custando aí na casa dos R$ 1.600 aqui no mercado brasileiro, e a gente encontra aparelhos topo de linha, e inclusive com telas maiores, como o LG G3 e o Galaxy S5, que às vezes aparecem abaixo desses 1.600. Você vê por 1.400 e em momentos muito malucos 1.200. Outro aparelho que também faz pressão aí do lado dos Androids é o Moto X, que está aí também na casa dos 1.200 e 1.300. Então ele é um aparelho que muitas vezes na questão custo-benefício não faz frente aos outros aparelhos Android. Mas em questão de qualidade, ele é hoje a única opção com um sistema Android com experiência topo de linha com uma tela compacta. Enquanto todos os outros fabricantes partiram para 5 polegadas, a Sony foi a única que não deixou de atender esse nicho de mercado com um aparelho aí, com todas as características topo de linha, mas menor. Hoje em dia a única opção que a gente tem no segmento topo é o iPhone 6, que por aí, por uma postura da própria Apple de manter os seus aparelhos com uma tela um pouco menor, ele é o único que tem a casa, aqui ele está na casa das 4.7 polegadas, é o único que entrega uma experiência topo de linha nesse porte de aparelho. Mas como vocês podem perceber aqui, o Z3 Compact ainda é um aparelho menor. Apesar de ser mais espesso, ele é um aparelho mais compacto, quase com o mesmo tamanho de tela. Então, para quem está buscando um aparelho com performance topo de linha e quer alguma coisa que não tenha virado um phablet, que parece a tendência do mercado hoje em dia, o Xperia Z3 hoje é a melhor opção do mercado. Você só vai precisar aí lidar com esse preço que costuma estar acima dos demais concorrentes. Este aqui é o Xperia Z3 Compact, a versão aí encolhida do Z3. Vocês conseguem conferir mais benchmarks e detalhes sobre esse aparelho, assim como todas as fotos e todos os detalhes que nós tratamos na review, na nossa versão em texto completa lá no site. E também não deixe aí de assinar o canal para sempre ficar por dentro de todas as reviews e análises e conteúdos diferentes que a gente produz aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço! Este aqui é o Xperia Z3, é o atual topo de linha da Sony, e esse aparelho traz umas modificações interessantes em relação ao Z2. Ele saiu poucos meses depois, inclusive, do Z2 e mostrou aí um ciclo bastante curto da Sony no lançamento de seu topo de linha.